Absoluto Podcast número 9. Será que estamos mesmo ao vivo? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Estamos ao vivo. Estamos. Muito bem, que maravilha. Espera aí. Avisando a todo mundo. Rotina que você já se acostumou a ver aqui. Não é novidade para ninguém. É assim que funciona a MJG TV. Queridíssimos, queridíssimas, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Como diria o Nelsito... Opa, caiu a merda aqui. Como diria o Nelsito... 11 vezes 2, 22. Então, para a numerologia do Osmar, esse é um número muito importante. Gente, semana corridíssima, semana complicadíssima. E você não está vendo errado, não. Eu não costumo gravar tão cedo. Aqui no nosso Estúdio M, aqui eu tenho a minha janela que dá essa paisagem maravilhosa dessa cidade. Você sabe muito bem que eu ia falar isso. O sol bate nesse momento, uma coisa poética. Então, antes das 9 horas é praticamente impossível gravar nesse lugar. Não descarto, inclusive, a possibilidade futura, situação aqui dramática, hein? Não descarto a possibilidade futura de voltarmos em momentos específicos ao Estúdio I. Estava esses dias ali mexendo. É uma possibilidade que qualquer dia desse a gente volte a gravar por lá. Aqui, muita correria, muito calor, uma semana terrivelmente agitada, terrivelmente quente. Mas estamos bem, estamos aqui para mais uma reunião com vocês e isso é maravilhoso. O meu trabalho no MJG TV, antes de tudo, lembrando a vocês que na próxima terça-feira, dia 15, nós vamos ter a live com os nossos queridos assinantes, provavelmente nesse espaço de novo. Foi legal o formato da vez passada e vamos continuar nossas discussões para melhorar as coisas. Dia 15, às 21 horas, aqui nesse espaço, live MJG número 91. Então é importante já começando. E não se esqueça que a parcial de fevereiro também será aqui, porque é comemorativa, traz aqui, é comemorativa dos 5 anos do estudo habitual que você já se acostumou a me ver fazer sobre os carros. Então, dia 15 a gente tem live, provavelmente no dia 16, acredito eu, nós tenhamos, de repente, pode até ser uma oportunidade conjunta no dia 15. Vamos aguardar, né? Não vamos nos apressar muito sobre isso. Pessoal, eu recebi, deixa eu localizar aqui, é um negócio que me encheu de orgulho. Deixa eu falar com propriedade o dia que foi. Hoje é sexta, foi na terça-feira. Nós recebemos mais um inscrito de altíssimo nível. Eu espero não estar equivocado, né? Mas um inscrito de alto nível que comentou um vídeo que a gente publicou e republicou aqui sobre o Lifan 320. E eu serei redundante aqui, tá? Mais uma vez, você que me conhece, grande William, sextou, né? O Jeep Renegade é pauta importante do nosso programa. Eu fico muito orgulhoso com algumas coisas na minha vida. Confesso para vocês. Mas não é um orgulho besta, não. É um orgulho tranquilo, um orgulho sereno. Mas é um orgulho verdadeiro. Fazer esse trabalho aqui, disponibilizar esse trabalho aqui na internet, só tem uma razão de ser, meus caros.
a imensa qualidade das pessoas que se inscrevem, que assinam o serviço profissional de conteúdo, pagando aí um valor simbólico mensal. Não faço isso aqui. É óbvio que o meu trabalho na área automotiva ele tem pretensões comerciais e nem poderia ser diferente. Mas o meu trabalho no YouTube, ele só existe, ele só persiste por causa de vocês. Porque eu entendo e eu assumo isso como um compromisso, como uma profissão, não vou dizer uma profissão de fé, mas uma profissão muito séria dentro do meu rol de atividades, que é levar conteúdo qualificado, conhecimento, levar a verdade com a cara limpa, um programa com nome, com sobrenome, com endereço, com identidade verdadeira, com a cara limpa, doa a quem doer, mostrando o mercado automotivo brasileiro como de fato ele é. A única razão de a gente ter criado isso aqui em 2015, de ter passado 2015 e 2016 praticamente no ostracismo completo, no anonimato completo, com pouquíssimos acessos, nós levamos quase 1 ano e meio para atingir a marca, acho que de 12 mil acessos. E a gente hoje tem vários vídeos, o que para mim é uma coisa absurda, que superam os 40 mil acessos. Eu nunca imaginei que pudesse conseguir isso falando e fazendo as coisas do jeito que eu faço e que eu falo. Porque brasileiro não gosta de ouvir a verdade. Brasileiro médio, aquela figura que eu falo aqui, sem rosto, sem cérebro principalmente. E o resultado, você vê todo dia aí as bizarrices, né? Um povo nojento, maluco, asqueroso, que só fala merda. E o resultado é o atraso, a ignorância, a vida difícil que se vive aqui, né? Então, para mim, é um privilégio saber que eu tenho, acompanhando o meu trabalho, pessoas do mais alto nível. E o que eu mais insisto em dizer, e por mais que isso às vezes no grupo a gente debata, claro que de maneira saudável, somos todos amigos, mas leva ao debate, e é importante esclarecer que o debate ele não implica em concordância cega e irrestrita a tudo que o outro fala. Não é porque eu falo alguma coisa aqui, e tudo bem que o que eu falo tem embasamento, eu tenho estudado isso para falar, eu tenho a vivência de certas coisas no dia a dia de concessionários, etc. e tal, mas você não tem obrigação de acreditar em nada do que eu falo. Tá certo? Não é requisito. Muita gente confunde isso, porque é muito limitada intelectualmente. Eu não quero aqui que você concorde 100% comigo, eu quero que você tenha a sua opinião. Por isso que está escrito aí, grande Jonathan. Essa do Corolla Cross fica para a eternidade, a Toyota conseguiu, né? Tudo bem que os fãs de marca, os abobados, eles vão sempre tentar encontrar uma maneira de justificar o injustificável. Mas para nós a Toyota conseguiu um lugar na história dos episódios mais ridículos da indústria automotiva local. Então eu digo aí que ter a sua própria opinião, formada a partir de informações sólidas, que a gente traz aqui, é informação sólida, não é achismo. Por isso que a gente não tem, eu insisto em dizer, é um trabalho muito diferente do que a maioria faz. Não é voltado, por isso que a gente tem poucos acessos, poucas curtidas. Aliás, você já deixou seu like aí no vídeo? Em comparação com os caras que têm milhares, às vezes até milhões de seguidores. E isso não é uma coisa que me abala em absolutamente nada. Até porque se abalasse, eu já teria parado há muito tempo. Porque seria depressivo ver conteúdos mentirosos, conteúdos ridículos, sem fundamento, tendo 100, 200 mil acessos, e o nosso conteúdo mais assistido até hoje beira os 50 mil. Para mim está tudo certo.
Porque são essas pessoas que estão aqui, desprovidas de paixonites por marca. Porque o cara torcer para um time de futebol, para um time, seja lá do que for, quando isso extrapola a barreira do fanatismo, já é negativo. Mas, enfim, o time ganha um jogo, um campeonato, nós ganhamos. Nós quem, cara pálida? Mas tudo bem. Você tem essa ideia de pertencimento, você tem essa necessidade de pertencer a alguma coisa, tá tudo certo. Não vamos brigar por causa disso aqui. Não vamos brigar por causa disso aqui. Agora, quando você tenta defender o indefensável, justificar o injustificável, por exemplo, o cano aí, a marmita da descarga do Corolla Cross pintada de preto, diante das reclamações que aconteceram no início das coisas, e pintada de maneira porca. Você quer defender esse tipo de coisa? É direito seu, cada um faz na vida o que quiser. Mas assim, para nós, não dá. Então, o apaixonado por marca, o cara que tem um desejo bizarro de ter um carro qualquer, de uma marca qualquer, ele não mede esforços para tentar defender esse ponto de vista, como se disso dependesse a sua própria existência. Bom dia aí para o Nelson. Para nós, está fora de questão. Então essas pessoas, elas fazem um enorme favor. Se fosse para eu ter, nesse momento, 5.000 pessoas assistindo esse vídeo e vendo perguntas ali sem cabimento, comentários sem nexo nenhum e discussões sem sentido, eu prefiro ter o traço de audiência que eu sempre tive desde o começo. Houve um pico em 2017 que eu logo tratei de repelir, criando o serviço profissional pago, o serviço por assinatura mensal. Orgulho besta, o cara que tem um carro ou quer ter um carro. Você vai entender isso daqui a pouco, no último slide do programa de hoje. E ele tem a preocupação, ele quer botar na cabeça dos outros que a decisão que ele toma, que ele é o cara. Como diz o Nelsito, ele é o cara. Então, se ele decidiu pelo Chery QQ, é porque o Chery QQ é o melhor carro que tem. Essa galera eu quero sempre longe do meu espaço, longe do meu trabalho, porque não agrega absolutamente nada. Não é o perfil do nosso público. É a característica comum a todos vocês. Vocês têm a própria opinião, e eu, na figura, eu me permito falar do Nelsito em todos os vídeos praticamente. É um irmão que eu tenho como os assinantes. Via de regra, todos eles são pessoas maravilhosas. O grupo de discussão são amigos verdadeiros que nós somos uns dos outros. Mas o Nelsito é um grande exemplo disso, na sua preferência. Aí, Nelsito, ó, profissional na área aí, ó. Eu sempre falei aqui, e eu mantenho tudo que eu falei, porque o que eu falava tinha a ver com a situação, com aquilo que a Peugeot e Citroën viviam no Brasil. O Nelson, já há alguns anos, é um feliz proprietário, primeiramente de um carro da Citroën e depois de um carro da Peugeot. Só um instantinho, senhores, eu falo para vocês que essa semana é terrível, mas finalizando esse raciocínio para a gente poder continuar. O Nelsito é um exemplo de tudo isso que eu estou falando aí nesse slide. Ele já há alguns anos é um cliente, não dá mais para dizer PSA, agora é Stellantis. E independente dos argumentos que a gente mostrava aqui, o Nelsito tinha a sua vivência, a sua experiência como consumidor da Citroën, estava satisfeito com isso, e não mudou cegamente de opinião, porque se for para você que está entrando aqui agora, você entrar nesse trabalho e você começar a me seguir
como quem segue algum maluco religioso, está errado também. Porque eu, inclusive, já cometi vários erros de avaliação aqui, sempre vim a público reconhecê-los e corrigi-los, porque o meu compromisso nunca foi com erro, mas é fundamental que você tenha a sua opinião por si próprio. Então, quando eu faço o Drive MJG, eu tento, no decorrer do período que eu estou com o carro avaliado, me colocar no lugar de diversos tipos de cliente. Mas, evidentemente, eu não posso supor que aquilo que eu consegui enxergar seja o que todos enxerguem, tá? Então, eu fiquei muito feliz com o ingresso do Antônio Marchi, e eu vou até ler aqui para vocês o comentário dele, que vai ajudar vocês a entender o que eu quero dizer. Naquele vídeo que eu republiquei, é um vídeo de 2018, é um vídeo do serviço profissional, que agora, devido ao adiantado do tempo, eu publiquei nesse canal aqui faz alguns dias. E ele comentou o seguinte, que ele tem que concordar com muito daquilo que eu falei, que como proprietário de um Lifan 320, ele não sentiu seu orgulho ferido, quando eu disse que o carro Lifan 320 é um carro com aspas, mal feito e que surpreende mais negativamente do que positivamente. Enfim, chinês, com todo o sentido pejorativo que o termo pode ter. Aí ele agrega a conversa, e eu dei a réplica, e nós já nos acertamos no que diz respeito a isso. Ele achou um pouco exagerado e até certo ponto desrespeitoso quando eu li as opiniões dos supostos proprietários do Lifan 320, que elas podem ser contraditórias, mal escritas, absurdas, mas aí ele coloca assim, são pessoas como a gente que já dirigiram outros carros e têm suas convicções. Nem sempre, mas tudo bem. De qualquer modo, ele estava se inscrevendo no canal porque considera o conteúdo muito valioso e quis deixar o comentário como talvez uma sugestão de melhoria. Então, meu cordial abraço, em resposta. E eu até mesmo na esteira de tudo que aconteceu no Bostil essa semana, relativo a opiniões estapafúrdias de gente retardada que tem um Ibope, então, falando sobre número, pessoas que envolvem milhões de imbecis que seguem as suas opiniões de merda, eu respondi para o Antônio o seguinte, em primeiro lugar, agradecendo sempre, a gratidão em primeiro lugar, a audiência e considerações coerentes e respeitosas. Ele não concordava na íntegra com aquilo que ele viu, mas ele tinha inteligência suficiente para saber o que era bom e o que não era. Aí eu pontuei para ele, como contraponto, que você tolerar de maneira irrestrita tudo aquilo que é falado, essa tal democracia que as pessoas não entendem. A pessoa acha de verdade que democracia é você falar a merda que você quiser, do jeito que você quiser, e todo mundo tem que aceitar porque é a sua liberdade de opinião. Não é bem assim o negócio. O meu problema nunca foi o camarada que tem um carro, mesmo que eu considere o meu eu, pessoa física, ou mesmo o meu eu, consultor, do ponto de vista da indicação, a pessoa ter um carro que eu não curto e a pessoa achar esse carro bom, eu não vejo nada de errado. O problema está no indivíduo que por ele ter um carro ou por alguém ter um carro, ele sentir a necessidade de defender, a defesa cega não é boa. Na hora que se trata de argumentos,
quanto mais luz você puder jogar nas coisas, para deixá-las bem claras, se eu não estivesse aqui sendo iluminado por 3 dispositivos, a minha fisionomia não estaria tão nítida para vocês, o ambiente onde eu estou aqui não ficaria tão nítido para vocês. Então, a opinião, ela é sempre bem-vinda, desde que ela seja acompanhada de um equilíbrio, de uma ponderação. Então, por exemplo, quem dirige um carro de 80 cavalos, uma explicação até boba, quem dirige um carro de 80 cavalos e acha que esse carro é um monstro na pista porque dirigiu um carro de 60 cavalos até outro dia, ele colocar que dentre os carros que ele já dirigiu, esse é o que anda mais, todo mundo aí tem a obrigação de compreender, porque ele já contextualizou o processo. Agora, quando, por exemplo, a gente falava, lá em 2017, dos carros equipados com e-torque, que o e-torque não dá a resposta que deveria dar, e o indivíduo se ofender, achar que porque atingiu 100 por hora com o carro é o melhor do universo, essa pessoa, dependendo, se você sentir que há algum tipo de esperança, você ainda contra-argumenta. Senão, simplesmente você vira as costas e sai andando. Então, cara, os comentários que a gente repercutiu ali, era todo um contexto, era uma necessidade psiquiátrica do indivíduo querer colocar aqui porque é o carro que ele tem ou porque é o carro que ele gosta. Todo mundo é obrigado a gostar, todo mundo é obrigado a aceitar uma opinião que não tem cabimento, um carro que efetivamente, e eu não vou aqui retomar a discussão sobre o 320, que é um carro que já está fora de linha faz tempo, a montadora já deu uma banana para o Brasil, e veja só, os mesmos idiotas picaretas, lunáticos, que ficaram condoídos com a questão da Ford sair do Brasil, esquecem que a Lifan, que a Geely, quando saíram do Brasil, deixaram um rol de desempregados. Era menos gente? Meu amigo, se uma pessoa, porque tem isso no Brasil hoje também, morreram só tantas pessoas. Meu chapa, e nós tivemos aqui esse exemplo. No Brasil já há 600 e tantas mil mortes com o Covid. Para nós, teve uma em particular que foi terrível, foi uma perda que é uma perda irreparável para nós. Se 10 pessoas no Brasil tivessem morrido por causa do Covid e uma delas fosse o nosso irmão Eduardo Moreiras, o dano para nós era terrível e irreversível. Então veja como não tem coerência. E eu gosto sempre de retomar, porque os vagabundos, os malucos que querem falar coisas da Ford, que deu uma banana para esse país, e que está certíssimo em fazer isso, eu só não faço porque eu ainda não posso. E quando a Lifan fechou? E quando a Geely virou as costas e foi embora? E o pessoal que trabalhava em concessionário, em oficina de concessionário, em showroom de concessionário, percebe? O vagabundo, ele faz um raciocínio enviesado e tenta capturar um lado. Gente, não tem como, é a alegoria da caverna. Você está vendo o reflexo da luz e está teimando com todo mundo que o que você está vendo é o sol. Entende? Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento, ele tem que ser combatido com veemência. O que essas pessoas falam é ridículo. Isso não tem nada a ver com aquele papinho também. É o sonho do cara, não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? E eu queria deixar isso tudo aqui muito bem claro. Eu ressalto também uma situação com o Sandrão, o Sandro Racer, que é outro irmão que a gente tem dentro do grupo, quando eu fiz aquele estudo financeiro
de você ter um carro, custo de oportunidade, etc. e tal. Eu e Sandro divergimos de maneira intensa nos nossos posicionamentos a respeito. E como lidamos com isso? Com respeito, com tranquilidade, com amizade que sempre baseou a relação de todos nós aqui. Então não é necessário, não é requisito. De repente você pensa assim, pô, cara, eu sou veemente, eu sou intenso na minha réplica. Na verdade não, né? Porque certas coisas a gente simplesmente bloqueia e segue a vida. Mas a gente é veemente, a gente é às vezes ríspido, sim, com pessoas e com argumentos pedantes, tentando defender coisas que já foram comprovadamente mostradas pela história como equivocadas. Pessoal, nós vamos continuar com o vídeo, eu vou fazer uma breve interrupção, é coisa de 1-2 minutos, tá? Eu vou colocar aquela tela de descanso, vocês continuem aí que eu volto, no máximo 2 minutos, fica ligado aí. Só mais um segundinho, gente. Voltando já. Essa foi uma semana terrivelmente, insisto em dizer, terrivelmente puxada. Muito bem, meu povo. Obrigado aí pela volta aqui, obrigado aí pela paciência. Muito puxada essa semana, eu consegui uma janela aqui para a gente poder conversar, fazer o Absoluto Podcast, que de todos eles eu gosto de todos os conteúdos. O Idiotofobia eu não estou conseguindo gravar com tanta tranquilidade assim, mas o Absoluto Podcast não pode faltar. Então, para quem gosta de carros, é outro amigo querido aí, outro profissional do segmento. De repente eu faço aqui alguma recomendação ou alguma crítica veemente a esse ou aquele carro, que de repente o teu cliente, e também, meu povo, não se esqueçam, eu já disse várias vezes também, que quando o cliente chega até você com uma ideia fixa de comprar o carro A, B ou C, não cabe a você tentar contestar, tentar reverter essa ideia. Simplesmente, você profissional, o que você vai fazer? Você vai apontar para o teu cliente a melhor unidade possível dentro daquilo. Só isso.
Não temos necessidade aqui de tentar fazer com que aí o nosso pensamento seja o pensamento único. E foi até o que eu disse aí pro Mark. Falei, o grande problema são pessoas que são complexadas, porque eu não defendo carro nenhum que eu tenho ou que eu tive, não defendo. E são pessoas que tentam impor suas opiniões como pensamento único. É igual aquela história do espaço, do Fiesta, do EcoSport, em banco traseiro. Eu, com a minha estatura, nunca tive problema com isso. Agora, se de repente a pessoa, mesmo que sendo mais baixa do que eu, mesmo que, enfim, tem uma envergadura diferente, uma compleição física diferente, a pessoa simplesmente não gostou do carro, ou achou sim... Sabe, não é critério para nós, não é uma questão que se coloque à mesa esse tipo de pensamento. Então eu queria deixar isso muito bem claro para vocês. Eu não estou aqui para fazer com que a minha opinião seja vista por todo mundo como verdadeira. Eu repito, exemplos práticos disso. Minha opinião sobre câmbio automático, minha opinião sobre crossovers, certo? São dois exemplos assim intensos de que o mercado sim acaba levando a uma realidade que às vezes nos é desfavorável. Mas se nós, que somos adeptos de carros com câmbio manual, carros com uma potência bacana, se nós comprássemos os carros novos que os caras colocam nessas categorias, mas muitos de nós, inclusive eu próprio, para pessoa física que temos em nós, a gente prefere carro usado. Então o que a gente quer reclamar se o mercado de novos, vendo que esse tipo de pessoa não compra carro novo, opta por tirar esses carros de circulação, de linha, de produção em primeiro lugar. Os caras não estão errados. E a gente vai aqui falar sobre o Jeep Renegade. É o assunto, é o título do programa. Jeep Renegade, campeão em 2021, pela segunda vez na sua história, campeão crossover mais vendido, mais emplacado do Brasil na temporada. Disputa em 2022, com grandes possibilidades de um bicampeonato legítimo e o terceiro título na categoria. Houve uma mudança crucial na estratégia da Jeep, que é a retirada do e-Torque. E, gente, sobre a retirada do e-Torque, do Volkswagen 1.6, do Renault 2.0, a Chevrolet também tirou, né, o 1.0, tirou o Joy, o Pela Joy e o Pela Joy Plus. E várias marcas aí tiraram alguns motores de circulação, fizeram ajustes nos motores que continuam supostos, ajustes nos motores que continuam à venda. E eu não posso ignorar, não posso deixar passar que isso daí segue o líder, na minha opinião. Tem muito mais a ver com conveniências estratégicas do que... Gente, por favor, eu peço encarecidamente para quem acredita em tudo, olha só. A Volkswagen... lá vamos nós, né? A Volkswagen, um dos maiores grupos automotivos do planeta. Temos dificuldade nenhuma em reconhecer isso. A Volkswagen, ela fez um negócio vergonhoso, escandaloso no mundo civilizado,
Não foi no Brasil, não. No mundo civilizado, chamado Dieselgate. Os caras colocavam genericamente, porque era só o que me faltava, ficar aqui horas e horas explicando esse tipo de coisa. Já fizemos vídeo na época sobre isso. Havia um chip que era instalado e esse chip enganava, bem genericamente, tá? Bem didático, enganava os dispositivos que eram acoplados para verificar as emissões, a poluição que aquele carro diesel lançava na atmosfera. Não é que eu estou aqui ajeitando. Olha, uma das poucas coisas nessa merda, né, dessa cidade e em sentido mais amplo esse país, é que não temos, né, terremoto, nevasca, furacão. Aí é para acabar de vez, né? Um país que só tem vagabundo, que uma ponte, os caras eu preciso largar de ser preguiçoso e gravar esse tipo de coisa. O Japão se reergueu de um tsunami em 15 dias. 15 dias depois, o Japão devolveu à origem várias doações feitas de diversas partes do planeta, porque essas doações não foram usadas. O japonês ele é esquisito, o japonês é bem esquisito. Esses caras eles têm uns hábitos que são muito diferentes dos nossos, em tudo. Chega a ser engraçado. Os caras já usavam máscara na rua há muito tempo. Você lembra disso? A gente gravou, inclusive, quando eles mandaram para a Polônia os carros que não se enquadravam mais na estratégia alemã. E tem gente acreditando que nesse país, esse hospício onde a gente vive, os caras mudaram a potência, mudaram o torque para atender a programa de emissões. Gente, por favor, me respeita. Cidade lindíssima. Me respeita, cara. Me respeita. Acreditar numa coisa dessa, não dá. O Proconv está servindo de cortina de fumaça. Alô, Nelsito, hein? Inventei, bolei essa agora. Está servindo de cortina de fumaça para um novo movimento que está começando, um pouco diferente do que o que a gente previa. Mas um movimento que já está sendo lançado balão de ensaio em algumas categorias. E se pegar, os caras vão dar andamento nisso. Novíssima essa. Os caras vão dar andamento nisso aí brincando. Não tem nada a ver com emissões. Exato. São coisas que os caras queriam fazer e não sabiam como fazer sem jogar contra a sua imagem. Me dá as imagens. E veio esse Proconv mais ou menos como a história do ABS e do airbag. Se os caras quisessem, exatamente, não aconteceu nada. São casos todos esses gravíssimos, né? Casos gravíssimos. Erros crassos que não deram em nada. E a gente pode agregar isso daí, essa história do eixo traseiro aí da linha Polo, Virtus, porque tem gente que anda com a porta aberta, você já deve ter visto no trânsito, até na rodovia. O cara tá andando com a porta aberta. O cara não escuta. Se tiver seta também, anda com a seta ligada horas a fio. Não escuta, não percebe que tem alguma coisa de errado. Então você ter esse problema do eixo aí é uma coisa complicada. Terrível. Você entendeu? E não tem nada de
legítimo, de social nessas medidas. Os caras estão aproveitando a deixa, porta mal fechada, né? De acordo com o Nelsito. Os caras estão aproveitando uma situação para arrancar fora, como diz um colega, carros, motores que eles já queriam há muito tempo. Há quanto tempo você escuta a conversa do turbo da Fiat? Os caras usaram até onde puderam o e-torque. E não tirariam se não tivessem a convicção. Aí a gente vai entrar no assunto Renegade. O Renegade agora só tem um motor, o motor GSE, que é o... olha eu me preocupando em falar as babaquices das montadoras. Seria numa tradução porca, um motor pequeno global. 1.3 até 185 cavalos, 27,5 quilos de torque. Uma máquina, um canhão para andar. Inclusive e exclusive o Renegade, na ficha técnica, o Renegade Sport 0 a 100 8.7. Então, facilmente, o Renegade, que teve um dos piores tempos no 0 a 100 da história do Test Drive MJG, ele que foi o pioneiro, né? Foi o primeiro. Teve aquele HB20 Unique, mas oficialmente o Test Drive MJG começa com o Renegade. Ele que teve um dos piores 0 a 100. E certamente quando testarmos, porque vamos testar. A questão não é se, a questão é quando, Nelsito. A gente testar o Renegade Turbo, ele bateria com folga, porque se está lançado ali 8.7, para ser muito pessimista, 8.4 a gente faz, sem dúvida nenhuma. Ou o programa é muito nosso amigo, ou os caras sempre colocam ali, devem fazer o 0 a 100, igual aquele fresco da França lá, trocando marcha a 4.500 giros numa Duster, fazendo 0 a 100. A não ser que seja isso. Não duvido, não descarto. E a Fiat, a Stellantis, realmente tira de cena o motor diesel, sob a alegação que o diesel ele vende pouco. Da maneira como está precificado, a partir de 123.990 na Sport. Longitude, que é o que nós testamos, 138.990. Olha só, o Renegade Longitude que eu testei em 2019, ele custava 102, 103 mil queroses. Dada toda a loucura do mercado nacional, o Longitude com motor Turbo Flex, 139 mil queroses, 139 mil bananas, sinceramente, para esse país, considerando a luvinha é um must, né? Considerando o processo de esfacelamento, hein, Nelsito? Esfacelamento, alô, Jonathan. Processo de esfacelamento da moeda nacional, 138.990 tá barato, cara. Pelo carro que como cabine e tudo mais, é um carro bacana. É uma parede contra o vento. Mas considerando o status, capital social e aquele outro que a marca Jeep oferece aos seus proprietários, cara, deve vender para burro. E para quem faz questão do 4x4, não foi desamparado. A Jeep pensou em você. Tem a série S e tem a Trailhawk, Nelsito? Trailhawk, de 163.290 bananas. Olha, se nada de excepcional acontecer, eu elenquei no Drive Experience do Cronos
motivos pelos quais ele é um tanto quanto ruim de loja. No caso do, no caso do Renegade é um pândego. No caso do Renegade é o contrário. Motivos que levam este cidadão que vos fala a acreditar que tem tudo para dominar o mercado de uma maneira até maior do que já dominava. Questão da performance era uma crítica com cabimento. Questão do consumo, se não anda, não pode consumir. O e-torque andava pouco e gastava muito. A gente mostrou isso no test drive. Fez bem de trocar. Se o diesel realmente vendia tão pouco como a Jeep dizia, e eu não vou me esconder atrás da cerca, não. Eu acho que carros de marcas como a Jeep têm que ter versões diesel. Como eu disse para vocês na época, que eu queria aguardar, e olha o tempo que demorou. O lançamento oficial, agora nós temos o Renegade Turboflex, para que a gente pudesse ver se realmente os caras iam tomar esse tipo de decisão. Tomaram, deduzo que devam ter seus motivos. E para atender ao público que de repente preferia a versão diesel mais pelo 4x4 do que propriamente pela motorização em si, e é uma polêmica que eu lancei aqui em 2018. Diesel, me respeita também, diesel é para um grupo pequeno de pessoas. O diesel compensa para um grupo pequeno de pessoas. E eu não estou aqui com babaquice, presta atenção, de emissões e o caramba, não. O veículo motorizado a diesel, para compensar, é para o grupo de pessoas que não dá certo para aquele babaca lá, que quer regular o quanto que uma pessoa deve usar o seu carro para revendê-lo como usado. Mas Trailhawk está atendendo a todos esses públicos, e mais a mais, o cara faz questão do diesel. Ué, temos uma solução muito simples para isso. A Jeep está deixando muito claro isso daí. Você faz questão de um Jeep diesel? Compass, meu chapa. Então, dada essa nova precificação elevadíssima, mas que, enfim, é uma regra desde os segmentos mais porcos do mercado, a Jeep está mandando um recado. Aquele que fizer questão de um veículo equipado com motor diesel, que roda o bastante para isso, compre o Compass. E que alternativas na categoria, dentro de uma faixa de preço, dentro de uma mesma faixa de preço. Aí, meu amigo, verdade. Ó. Você pode ter certeza que é. O Renegade Sport, eu duvido muito que se mantenha nessa faixa de preço. É óbvio. Peraí. Pô, Marcelo, você está falando uma coisa... Os carros têm subido de preço quinzenalmente, semanalmente. É lógico que ele não vai custar 124 mil por muito tempo. Mas, dada a realidade, ele tende a sofrer no futuro daquele efeito Corolla. Ele vai passar a custar tão mais que talvez ele nem se enquadre mais nessa faixa de preço. Só que aí existem outros aspectos que eu ainda não citei. Um deles é a política muito amigável que a Jeep tem com os seus clientes. A Jeep é, dentro do segmento aspiracional, aquela do Samuel Blaustein. Né? O Cito assistia muito, né? Fazemos qualquer negócio. A Jeep dificilmente perde negócio.
tem uma política de preços bem flexível. Então é uma marca aspiracional. É um carro que tem um histórico interessante, uma competitividade. Fazemos qualquer negócio. Vai ter desempenho, coisa que o antigo motor não oferecia desempenho. Eu acredito está precificado de maneira a detonar, porque o próprio William comentou hoje no grupo. Gente, também me respeita o camarada preferir T-Cross, preferir Pulse, aí até coisas piores, preferir Kicks a um carro desse nessa precificação. Então, a tendência natural, é óbvio que o mercado é tão maluco que esse mês é assunto para quarta-feira, terça ou quarta-feira. Nós já tivemos o Siena líder esse mês, o Mob líder esse mês. Então, o mercado T-plástico para os íntimos. O mercado brasileiro, ele dispensa maiores apresentações, mas o Renegade, equipado como está e precificado como está, tem tudo. E se não acontecer? É a resposta do mercado. Só não vamos dizer, por gentileza, só não vamos dizer a única argumentação, que é uma argumentação manjada, cansada, mas a única argumentação que esse povo, os teóricos de plantão, se o Renegade não for mercadologicamente tão forte como sempre foi, o downsizing num segmento aspiracional, mesmo sendo um motor bastante melhor do que o e-Torque, sob qualquer ponto de vista, mas ele não é tão econômico. O e-Torque era econômico, aí vai ter aquele seu vizinho, o cunhado da colega de trabalho. Faz 15 com Renegade. Fora isso, gente, tem tudo para ser exato. São veículos que, tendo uma precificação similar, produto por produto, não tem cabimento. E vou aqui deixar a minha opinião, que já é conhecida de todos vocês. Entre todos esses carros, o único que eu teria facilmente, ainda mais com esse motor, é o Jeep Renegade. Então, se nada de excepcional acontecer, se as coisas não mudaram muito no Bostil enquanto eu dormia, você esquece. Gente, na mesma linha de raciocínio do que eu comentei antes, a Volkswagen do Brasil, VWB, anunciou que Gol e Voyage voltam a um momento, aliás, acho que nunca nem aconteceu, né? Vão para um momento de profunda melancolia, sendo oferecidos apenas com o motor 1.0 MPI, que é o TSI sem o caracol. Motor 1.6, 8 válvulas é tirado de linha. E aí eu deixo uma pergunta marota, que eu sei a resposta, que o Procon VL7 é o responsável. Não é o responsável. Se te venderam a ideia de que este suposto programa aí é o responsável por melhorias da qualidade do ar, sai dessa. A Volkswagen, ela aproveitou de maneira MPI, né? De maneira esperta, ela aproveitou o momento e tirou de linha um motor que ficou aí o quê? Ficou uns 20 anos, né?
Eu lembro que o Polo, igual o que eu tive, só que o meu era 2.0. O Polo ele já usava o EA 111 1.6 e é um motor ruim? Não necessariamente, mas também... E não é aquele papinho de tecnologia, não. Vocês sabem o que eu penso sobre isso. Eu não penso assim, mas eu acho que o motor 1.6 8 válvulas da linha Volkswagen, que depois, de maneira picareta... Não. Diz a história aí que o motor 1.6 16V passou a ser... Será, né? Porque ainda não, será o disponibilizado na Robust e tem uma outra versão. Não sei se é Trendline, não sei se ainda existe Trendline, mas as duas versões de entrada que usavam esse motor agora também vão usar o 1.6 16, que esse motor, eu falo que ele veio tarde demais. Se a Volkswagen tivesse lançado 1.6 16V 5 anos antes, e poderia ter feito isso, a história é Cross, né? É a Robust e a Cross, não existe mais. Só faltava também ter Trendline até hoje. Se eu não me engano. Olha, nesses anos todos, ninguém nunca me procurou para comprar Saveiro. Então, não tem mesmo Trendline mais, né? Depois você confere aí. Mas enfim, tem nada a ver com o Proconv e o 1.6 MSI verdadeiro, que é o 16, ele teria potencial, se tivesse sido lançado antes, de fazer barulho, de dar uma boa resposta. Como demorou muito para vir, o resultado é que quando chegou, é mais ou menos assim. A festa começa às 10 horas da noite, você chega às 3 horas da manhã, você só vai achar refúgio, cara. Foi o que aconteceu. E achei divertido, porque nas publicações, os picaretas... Gente, há quantos anos eu falo aqui para vocês que não é possível, não há a menor possibilidade, de existir Volkswagen no Brasil competitiva sem a utilização de um carro com o nome Gol. Alguns picaretas desonestos, que é o que mais tem, né? Alguns picaretas desonestos venderam a ideia de que... Gente, tem pouco like o vídeo aqui, hein? Eu estou usando as ferramentas de diagnóstico. Você que está aí presente e ainda não deixou seu like, ajuda, como diria o Datenão, me ajuda aí que assim o trabalho vai para mais e mais pessoas e de preferência pessoas que tenham inteligência e capacidade suficiente para compreender o que a gente fala. Você compartilha num Zap, num Instagram, mas com aqueles seus amigos que você sabe que tem cérebro. O resto não tem cabimento, né? É isso aí, like, ativa as notificações e compartilha com aqueles, mas compartilhe apenas com aqueles que você sabe que conseguem raciocinar. Não existe VW no Brasil sem o nome Gol. Você esquece isso daí. Se alguém... grande Nelsito. Você vê. O Nelsito estava vacilando aí. Não existe Volkswagen no Brasil sem o nome Gol. E o papel desse carro dentro do portfólio da marca é importante. Vamos aguardar. Se realmente... Só que aí vai ter Goleta, T-Cross e Nivus. É brincadeira, né? Tudo bem que o Gol será bem menor. Esses carros, ninguém teve nem a coragem ainda de lançar para valer. Porque se estabelecerá... Sabe aquela ideia que eu falei numa live em 2020?
que os caras, na maior cara de pau, lançariam Celtas e coisas parecidas, eles vão fazer isso com esse tipo de carro. Então, você que é contra crossover, você prepara o teu coração que vem coisa muito pior por aí. Por parte da Renault, por parte da Volkswagen e outras marcas tais aí. Olha, é uma nova era de bizarrices, mas não tão baixo quanto aquilo que eu falei para vocês. São porcarias, só que são porcarias atendendo ao novo padrão, quer dizer, de tamanco, tá? E nada contra, porque eu acho que nesse segmento de entrada em particular, não se faz nada que presta o suficiente para falar, pô, antes nós tínhamos... Você vai falar o quê? Antes nós tínhamos Kwid, agora nós temos Gol, que não é nem SUV, é CUV, né? É crossover até no nome. Então você prepara o teu coração que vem chumbo do grosso. E pra gente terminar o programa em alto astral, dando risada na cara de gente tonta, Idiotofobia Awards. Eu conversei aqui com o meu conselho editorial, já que tá tão difícil fazer o Idiotofobia à parte, estou lançando pílulas de idiotofobia nos programas da grade habitual, Absoluto. Vamos ter também na live, eu vou colocar alguma coisa e por aí afora. Então, é difícil, mas a gente sempre encontra uma maneira de mandar o conteúdo para vocês. Olha só. O caso do rapaz aí, e esse tipo de nome, eu que por dever de ofício conheço boa parte do Brasil, mas não ele todo, e não presencialmente, mas virtualmente, esse é um pedaço, eu fui a Goiás pouquíssimas vezes na vida. Acho que uma ou duas vezes. Uma delas de passagem, não era o destino. Esses nomes muito excêntricos são muito comuns no estado de Goiás. Então, Valderlândio. E eu até, em consideração, não a ele, mas a mim mesmo, e evitando qualquer estresse com picaretas oportunistas, ele coloca o suposto nome inteiro dele na coisa, e eu até tirei o restante. O pessoal do grupo viu, mas eu tirei o restante porque eu não dou ideia para panaca aqui não. O ganhador da semana, o ganhador da berinjela dourada, o Idiotofobia Award, o prêmio João do América, né? O vídeo em questão, o Boris Feldman, Boris Feldman, a que ponto chegamos, né? Ele publicou um vídeo falando justamente sobre o motor novo do Renegade, que para esse carro tá muito bom, tá muito bom. Aí o senhor Valderlândio, olha só, ele comprova tudo aquilo que eu falo para vocês. Eu não sou chato por acaso. A gente vê isso o tempo todo. São indivíduos, é por isso que eu falei pro Mark, o nosso novo inscrito. A gente já lidou aqui com pessoas que não têm a menor condição de dialogar. São pessoas que o pecado não é você ser ignorante no sentido de quem desconhece uma informação. O problema é como você lida com a sua própria ignorância. Eu, alguns anos atrás, vamos botar aí 25 anos atrás, quando havia uma brincadeira que a gente fazia no intervalo, quando as moçoilas não estavam muito disponíveis, e a gente fazia essa brincadeira no intervalo da escola, que era ver os carros passando e falar qual era o carro, qual era a marca. Você vive numa roça, às vezes você brinca de coisas estranhas.
eu não conhecia muitos carros e considerando que 20 e poucos anos atrás nós tínhamos uma oferta e uma variedade muito menor de carros no Brasil, eu não era do ramo. E eu aprendi muito, não só em termos automotivos, como em tudo na minha vida. Exatamente, Jonathan, isso me enoja. Deve ter sido ele mesmo, né? Só tem um like, deve ter sido dele mesmo. Me enoja quando o cara ele se senta sobre sua própria ignorância. Eu ando lançando umas coisas psiquiátricas aqui ultimamente. Tá um porre esse programa nessa parte, né? Mas o grande problema não é quem é ignorante. Eu sou ignorante sobre a maior parte dos assuntos na minha vida. Quando eu estou diante da oportunidade de aprender, eu sento e aprendo. Ouço o que eu tenho que ouvir e aprendo. Essas pessoas não. Essas pessoas elas sentem a necessidade de mostrar uma erudição, de mostrar um conhecimento que se ela não tem, não é vergonha nenhuma não ter. Mas ele se torna um grandíssimo idiota porque não satisfeito em não ter, ele quer mostrar que tem. E isso é terrível, em todas as áreas. O cara não tem dinheiro e ele quer mostrar que tem dinheiro, ele se torna uma coisa assim hedionda. Quer ficar passando paninho em sucata véia. E olha, é de doer. Dói os ossos. Se eu fosse aqui gravar o Idiotofobia com tudo que eu já dei print aqui, a gente ia ficar nesse programa até as 3 horas da tarde brincando. O senhor Valderlândio, qual é o problema dele? Ele está indeciso se ele tem o Renegade Diesel e ele não troca, ou se ele tem, na verdade, um Fiat Argo, que não é demérito para ninguém ter um Fiat Argo. Antes que aquele que não se enquadra nas condições desse programa, não se enquadra nas condições para assistir o nosso conteúdo, mas está aí de paraquedas, mas eu tenho um Argo, é o melhor carro do mundo, entende? Sabe? Essa galera, ó. No primeiro comentário, que o Boris fala que o motor 1.3 turbo é mais do que o suficiente. Compra miniatura. Tem um amigo meu que tem uma coleção fantástica de miniaturas. Já disse para ele que quero filmar essa coleção e mandar para vocês. Aliás, isso é o tipo da coisa que ainda está faltando aqui no canal. Falha minha. Mas assim, o motor 1.3 Turbo Flex está de bom tamanho para 98% das pessoas que compram ou que pretendiam comprar um Renegade. Para os outros 2% tem o Compass, que se você chegar no concessionário e for bom de jogo, bom de conversa, você vai conseguir levar o teu Compass para casa, eu tenho certeza disso. Olha só. No primeiro comentário, é sempre aquela tentativa de desconstruir baseado em nada. Isso é papo para boi dormir. Nunca que eu deixarei de ter um Renegade a diesel para ter um carro flex. Ainda mais que para onde eu viajo todo ano, para a casa de meus sogros, as estradas não são boas. Eu de novo, será que ele é gago? Tá, carro a álcool no frio, tá difícil? Lamentável, hein, William? Eu jamais trocarei meu diesel por um desse. Eu jamais trocarei meu diesel por um desses. Todos os proprietários que compraram o Compass reclamam do consumo dele com esse motor de ilusão. É ruim, hein? Só bobo mesmo que cai nessa. Desculpe, gente. Desculpe. Eu já discuti muito isso em cursos presenciais, em palestras que realizei no setor.
As pessoas confundem o negócio. Confundem bravo o negócio. Muitos vendedores da área automotiva, eles são instruídos, são muito mal instruídos, claro, não são instruídos, mas a única orientação é dar ideia para o consumidor, e você vê isso nesse Facebook, nesse Instagram, que são esgotos a céu aberto. O cara entregando um carro lá, da Atena é foda. Os caras estão entregando um carro lá, esses caras não me deixam gravar. E aí tira uma foto para publicar no Facebook. Você já viu isso? No Facebook, no Instagram. Venha realizar seu sonho com a gente. O cara tá saindo de lá. Nada contra, cada um dentro da sua possibilidade. Mas esse papo gera umas aberrações. O indivíduo, de uma vez por todas, o indivíduo que compra determinado tipo de carro, ignorando que pelo próprio porte do carro é impossível que ele tenha um consumo excepcional, pela aerodinâmica do carro é impossível que ele tenha um consumo excepcional. Muita gente me pergunta, fora do ar, por que os carros de hoje eles têm um coeficiente aerodinâmico quase sempre muito pior do que os carros de 20, 30 anos atrás. Sem entrar no mérito da aerodinâmica, que é um assunto mais complexo, é um assunto demorado, um dos principais motivos disso chama-se pneus. Antigamente, um sedã médio, antigamente o quê? 20 e pouquinhos anos atrás, um sedã médio usava um pneu aro 14, hoje um sedã compacto, ele usa um pneu aro 16. Não existe almoço grátis, não existe almoço grátis. E o resultado é que, naturalmente... Então é por isso que eu falo, os motores evoluíram bastante, mas a aerodinâmica, para atender a tudo isso, até para que os carros tenham um visual de mais parrudos, é o que a gente fala aqui do size impression, não existe relação ganha-ganha. Você vai ganhar no tamanho, fatalmente você vai perder na aerodinâmica. Por que um Kwid ele é ainda econômico? Justamente pelos pneus, chamados por muitos pneus de bicicleta que ele usam. Se você colocar um pneuzão nesse carro, ele continua sendo esse carro e ainda por cima vai consumir mais. Mas Marcelo, de repente, na curva, a pessoa vai ter uma melhor estabilidade. Ok, mas nós estamos falando de um carro de entrada equipado com motor de 71 cavalos agora no etanol. Atenção, William, 71 cavalos no etanol. E você quer fazer curva agressivamente com esse carro, por quê? Você tem problema mental? Deve ter um problema, um complexo em certas partes do corpo muito grande para fazer esse tipo de coisa. Então, você não consegue ter uma relação ganha-ganha. Então, que todos os proprietários... Porque outra coisa também, não existe dizer que todo mundo... jamais... Eu posso dizer aqui que todo mundo que comprou um Chery QQ se arrependeu. Muitos devem tê-lo até hoje e brigar com quem aparecer na frente dizendo que isso aí é um carro. Quando você coloca todos os proprietários que compraram o Compass reclamam do consumo, você é um imbecil. Porque é a ideia de totalizar. Eu posso dizer que em linhas gerais... Quem comprou um determinado carro está mais insatisfeito do que satisfeito. Jamais eu posso dizer que todos os proprietários ficaram infelizes. O cara pode, citadino, o cara pode tranquilamente ter comprado um carro que a gente aqui abomina, porque não tem performance, não tem consumo bom, não tem manutenção descomplicada e relativamente acessível, mas o camarada quer teimar que o carro dele não tem nenhum desses problemas. Está no direito. Todos os proprietários reclamam, você é um grandíssimo idiota, tá? Prova aí o Maréia, né? Que
virou até mesmo assunto para quem quer ser do contra. Eu tenho uma areia e consigo manter. Então não existe essa de que todo mundo. Aí, senhores, no outro comentário, porque ele ia de comentário em comentário torrando o saco das pessoas. Aí chegou num dado momento onde a conversa mudou drasticamente de figura. Eu tenho um Argo. Estou pensando em comprar um Renegade mais a diesel. Mas quero 4x4 porque para onde viajo, o Argo na chuva não dá conta, muita lama. Viaja uma vez, relato dele, tá? Eu estou me baseando na própria, porque o imbecil se enforca com o próprio cadarço do tênis. No comentário de cima, ele deixa claro que ele viaja, quer dizer, viajo todo ano. Quando você fala viajo todo ano, sugere que você vai uma vez por ano. Porque se você viaja 2 vezes por ano, todo semestre, tantas vezes por ano, viaja uma vez por ano. Você vê se é ou se não é um complexado imbecil. É que para ele ouviu, como dizia minha saudosa mãe, ele ouviu o galo cantar e ele não sabe onde. Ele ouviu de muitas pessoas que dentro da aspiracionalidade da Jeep, um Renegade diesel é um dos tops. Então ele quer, porque quer um Renegade diesel. Eu não tenho nada a ver com o dinheiro que ele tem ou deixa de ter. Se alguém financiar o carro para ele, o problema é de quem financiou. Se der o dinheiro, como aquele tiozão lá, que deu um Compass para cada um dos netos, cada um faz com o próprio dinheiro o que bem entender. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí a gente tem a situação muito típica do brasileiro que o Jonathan muito bem coloca ali em cima. Isso é muito comum. São os idiotas que têm Fuca, e aí eles tentam participar de certas coisas. Eu fui uma das passagens mais comprometedoras da minha vida, e eu vou falar sobre isso aqui. Isso é entretenimento. Eu fui fundador e presidente de uma comunidade chamada Corsa Esporte Clube, que depois nós criamos um fórum. É a última menção viva ao Corsa Esporte Clube, mas quando ele já estava morrendo. Eu fui o presidente dessa merda. Mas mesmo quando eu era presidente de um clube de aficionados num carro, eu deixava claro lá que a gente não estava ali para destilar fanatismo e nem tentar. Eu tinha clara noção do carro popularesco que eu tinha, caro como todo carro no Brasil a vida inteira, mas o carro popularesco, que não tinha desempenho. Meu primeiro era 1.0, depois 1.6 era mais legalzinho, mas a gente sabia onde a gente estava, onde a gente colocava os nossos pés. O senhor Valderlândio não é piadinha também, porque cada um bota o nome nos filhos que bem entende. Eles fazem muito isso, eles juntam, né, os nomes, o nome do pai, o nome da mãe, um pedaço daqui, um pedaço dali, o nome do filho vira uma aberração. Se você fosse um cara adulto, você poderia alugar um automóvel quando você fosse visitar os seus sogros. A gente tem um integrante do grupo de discussão que visita os sogros constantemente e ele aluga o carro para ir. Qual é o problema? Entende? Fica com teu Argo, não queira se aparecer, né, como a gente diz aqui no interior, se aparecer, porque todo mundo que te conhece e tem um mínimo de noção sabe que você é um idiota. Fica com teu Argo de boa, é um carro legalzinho, super confortável. E o Renegade, quando você for visitar, programa de índio, né? Visitar sogro, né? Puta merda. Quando você for visitar, o Nelsito chega para acabar com o programa. Você vai lá, aluga o carro, sabe? Depois, na volta, só bate aí uma ducha
no lava-cara, devolve, usa esse dinheiro para outra coisa, de repente, para se tornar dentro da futilidade, porque você é um idiota, e quando o indivíduo é idiota, quem sofre são os outros, né? Ele mesmo acha que está tudo lindo. Então eu não vou dizer para o Valderlândio estudar, porque ele não quer, e talvez ele tenha até algum título acadêmico, porque o Brasil virou isso. O indivíduo coloca um currículo, você vai ver, não consegue nem fazer o ó com o copo, como a gente também diz aqui no interior. Usa esse dinheiro para outra coisa. Se vai na casa dos sogros, é casado. Dê em joias para sua senhora, para que ela não desista de permanecer ao seu lado, porque deve ser difícil para uma mulher, também não deve ser muito inteligente, mas para uma mulher que tem um mínimo de noção, conviver ao lado de um imbecil. Então encha essa mulher de joias, de roupas boas, leve a sua senhora para jantar em lugares sofisticados, só que aí talvez você não tenha modos à mesa num lugar como esse. Mas pensa nessa possibilidade. Eu sei que pensar e Valderlândio são antônimos, mas fica aí a ideia, sabe? Faz uma coisa que de repente, até mesmo para sua vida sentimental, que é muito mais importante do que ter o carro A, B ou C, sabe, para você daqui a pouco, você não chegar, você ter que colocar um escapamento turbinho no teu Argo, para que quando você chegue um pouquinho mais cedo em casa, a esposa possa tomar as providências e não ter que colocar ninguém dentro do armário. Ô, Nelsito, você pegou pesado agora com o nosso colega, hein? Eu falei tudo isso, o Nelsito estava falando aqui no ponto eletrônico, porque eu não tenho essas ideias de maltratar as pessoas, longe de mim, mas quem me dera. Vamos ver o comentário aqui do William. Sem dúvida. Eu conheci muitos anos atrás, quando eu tinha, acho que uma Montana. Os senhores estão de sacanagem hoje. Quando eu tinha uma Montana, eu tinha um conhecido. Nelsito acabou com a live agora. Eu tinha um conhecido que ele era proprietário de uma Audi A3, daquela antiga, 1.8, mas a dele eu não me lembro se era turbo, não me lembro sinceramente. Mas já tinha comprado usado e tal. E aí ele foi a um concessionário, na época tínhamos aqui em Bauru um concessionário da Audi, e testou uma infinidade de carros lá. A Montana... E é um nome forte, viu Nelsito? A gente está na expectativa aí de ver se vem um carro. A dele não era blindada, não. Aí ele foi lá na Audi e testou vários carros e beleza. Um tempo depois ele apareceu com um golzinho desse G5 aí, acho que devia ser o Tech. Aí eu perguntei para ele, sem maldade, tá? Porque eu não sou maldoso. Se você pensa isso, você entendeu o MJG tudo errado. O que você está fazendo com esse carro aí? Ah, eu comprei. Aí eu, do alto, né, da minha sinceridade à prova de balas, é um milagre mesmo, a minha sinceridade à prova de balas, falei, mas e os Audi lá que você tinha testado? Porque para mim, sinceramente, assim, é um passatempo mórbido. Então fica pro Valderlândio. O William que me deixou na dúvida, mas é Val. Invista na sua senhora, porque se você, sendo um imbecil que você você conseguiu casar, invista nisso, que é o maior ativo que você tem na sua vida de merda, tá? Gente, isso foi uma mistura de Absoluto Podcast com Idiotofobia, um pouco mais demorado porque eu devia isso para vocês.
A intenção é amanhã gravar alguma coisa, eu tenho um intervalo de tempo, então talvez a gente grave alguma coisa. E mais uma vez fica aí, vamos terminar o programa com 2 recados, né? Para quem chegou depois, a live na terça-feira, nos mesmos moldes da que foi a anterior, 21 horas, e eu defino aquele que segue o trabalho MJG com essas características aí. São pessoas que têm sua própria opinião, formada a partir de informações sólidas, conhecimento. Não são pessoas apaixonadas por marca, não são pessoas que têm orgulhozinho besta por causa de automóvel. Todos vocês são pessoas que se enquadram nessas características. A Montana acabou, né, quando ela se torna a Montana Agile, que é o pior carro que a Chevrolet fez no Brasil em toda a sua história. Aí acabou de vez. Grande abraço em todos, acredito que hoje eu não consiga mais espaço, intervalo de tempo para a gente poder conversar, mas fica aí meu eterno abraço a todos os amigos e a gente se vê na próxima. Vamos que vamos, é isso aí. Nelsito acabou com a live.